Bom, então a gente entendeu como o processo industrial ele vai se dar no mundo todo e a partir das fases e dos fatores locacionais em que esse processo ele vai ser um processo que não vai se dar em apenas em um local no mundo, mas em diversos locais. Então, como esse processo industrial vai se dar no nosso país, no território nacional, no Brasil? Então, para a gente entender a industrialização no Brasil, primeiro a gente tem que voltar, né, naquela ideia de que a industrialização ela é um processo que vai ter como percussor os países desenvolvidos, então são os países que tiveram a industrialização mais antiga, que a gente está falando lá no caso da Inglaterra, dos Estados Unidos, mais recentemente o Japão, e eles que vão moldar a forma como a industrialização vai se dar em outros locais no mundo. E aí não é à toa que o Brasil também vai passar por esse processo e vai ter como articulação principal com a relação com outros países e os países ditos desenvolvidos que vão instalar as primeiras indústrias, mas o Brasil vai tentar iniciar um processo de industrialização a partir das nossas indústrias nacionais, que vão ser muito importantes, tá? Para a gente pensar no Brasil e no seu processo industrial. Então, aí eu trouxe uns temas, mais em temas divididos, que eu acho que fica mais fácil para a gente entender. Porque a gente vai dividir então a industrialização do Brasil a partir de décadas e como essas décadas vão ser importantes para a gente entender até os tempos atuais do processo industrial do Brasil, tá? E aí a gente começa então a industrialização no Brasil, ela já existia ou alguns processos, né, que existiam no Brasil antes de 30, porque a gente está começando aqui então década de 30 a 50, mas não existia uma política nacional de industrialização. Então, a partir lá de Getúlio Vargas, ele vai ser o presidente que vai iniciar uma política nacional para que o Brasil se torne um país industrial. Até então, os nossos processos produtivos eles estavam muito ligados só à agricultura e à compra de produtos industriais de fora, como a gente vê que acontece essa relação entre os países do norte e países do sul. E aí, a partir dessa política nacional, vai haver essa ideia de criar no Brasil uma indústria de base que seja fundamental para construir aquela sociedade industrial para gerar o desenvolvimento. Então, se pensa na industrialização no Brasil como um processo para gerar o desenvolvimento do nosso país, e principalmente das capitais mais importantes do nosso país. Então, essa política nacional ela vai ser dada como um projeto futuro para a industrialização. Então, o Getúlio Vargas vai ser muito importante para esse papel, né? Ele vai ser o presidente que vai iniciar isso. E justamente com a crise de 29, vai gerar cada vez um debate onde o Brasil não pode ser um país que tem apenas uma estrutura financeira única, um modo produtivo único. A gente precisa diversificar o nosso modelo econômico. E aí, por isso, a indústria é muito importante. Então, vai se dar as primeiras indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, que são as indústrias de base, que são as primeiras indústrias, são as indústrias que vão transformar a matéria-prima, e ou seja, o que a gente tem bastante no nosso território, em produtos que depois vão ser utilizados para outros meios industriais, né? Outros meios produtivos. E aí, nesse momento, é muito importante que vão gerar impactos sociais e espaciais muito grandes, principalmente voltados à formação de cidades industriais. E no caso do nosso estado do Rio de Janeiro, a gente tem Volta Redonda, que vai ter a CSN, né, que vai ser muito importante, que ela vai se fundar naquela região ali do Vale do Paraíba Fluminense, e nessa região vai gerar aquele impacto que a gente foi vendo desde do início do processo de industrialização em outros países, que é onde você vai trazer um processo produtivo, e esse processo produtivo vai trazer a infraestrutura, vai trazer pessoas, então já vai começar a ter uma mudança na sociedade brasileira, onde ela vai começar a passar a ser principalmente no Vale do Paraíba, Fluminense, onde havia uma cultura muito grande, principalmente voltada ao café, e que vai ser uma população que vai modificar a sua perspectiva, porque vai começar a se transformar numa sociedade industrial. E aí, a partir das próximas décadas, em 50 a 70, a gente vai ter o Juscelino Kubitschek, que vai ser um presidente muito importante, porque ele vai ter aquela ideia de que o Brasil tem que se transformar, né? E o Brasil vai de 50 anos em 5. Então, essa mudança estrutural vai ser muito grande, principalmente porque vai haver muita infraestrutura e a mudança de infraestrutura das cidades do Brasil.
E é nesse momento também que vai ter que a Brasília vai ser formada e vai haver o maior avanço da população para o interior do continente. E isso vai gerar mudanças espaciais muito expressivas, e principalmente para as indústrias, porque agora você tem infraestrutura para chegar em outros locais que antes não podiam. E havia, então, nesse momento, esse interesse e essa mudança onde a política estava favorecendo a implementação de modos produtivos diferentes, a gente tem também, a partir da infraestrutura, de estradas, de melhorias para a interiorização do Brasil, a gente também vai ter o capital estrangeiro chegando com maior força no nosso país e fazendo aquilo que a gente falou sobre os fatores locacionais, tendo o Brasil como um lugar importante para a implementação de processos industriais e onde iam gerar um grande impacto positivo econômico, tanto para as indústrias quanto para os locais também. E a gente vai ter nesse momento o crescimento do ABC Paulista, por exemplo, e é a partir desse momento que o Brasil vai se consolidar, então, nos seus grandes centros urbanos, e a gente está falando do Sudeste principalmente, Rio e São Paulo, as grandes capitais. Então, aonde as pessoas vão começar a deixar o campo para chegar nesses espaços para poder consolidar, então, os serviços industriais e transformando a nossa sociedade em uma sociedade industrial também, tá? E aí, no decorrer das décadas, entre 80 e 90, a gente vai ter alguns fatores que vão ser muito importantes, né, para entender a industrialização no Brasil, a inflação no mundo e a década perdida no Brasil, que a gente está falando daquele período da ditadura militar, onde vai haver um impacto muito negativo para algumas indústrias, principalmente as indústrias do Rio de Janeiro, onde o Rio de Janeiro vai perder uma força, principalmente para São Paulo, nessa guerra fiscal que a gente conversou. E essa guerra fiscal, ela vai fazer com que São Paulo sempre saia à frente do Rio e gerando um impacto negativo, que é um dos impactos da industrialização que a gente também comentou, que a gente vai ter uma mão de obra barata, onde não consegue ser absorvida pelas indústrias que estão no estado do Rio de Janeiro, principalmente se a gente está falando de indústrias que vão ser indústrias mais tecnológicas, vão querer mão de obras mais qualificadas, e o impacto negativo, que no caso vai ser a miséria nas capitais. Então você viu o Rio de Janeiro sendo reflexo, o aumento da favelização, da violência, impactos negativos que vão estar afetando todo esse entorno. E vai se dar o início da descentralização do Sudeste. Então as indústrias vão começar a sair só desse eixo Rio e São Paulo e começar para para outros estados do Brasil, e principalmente a gente está falando aí da Vale do Rio Doce, que vai ficar no Centro-Oeste, tá? Nesse momento a gente também pode falar que a gente já está falando de petróleo, então a Petrobras também vai ter uma grande importância, né, nessa formação do que a gente pensa no Brasil industrial, na indústria brasileira, tudo bem? E a partir disso a gente também fala das privatizações, que aí a gente vai ter o neoliberalismo, né, esse teor político chegando também nesses papéis importantes e colocando no imaginário social a tirar o poder do poder público e ter mais empresas privadas no Brasil e tendo essa força para gerar esse impacto industrial no nosso território, né? Como eu disse, a descentralização da indústria no Sudeste, ela vai ter impacto negativos em algumas cidades e positivos para outras, porque as indústrias vão encontrar no interior do Brasil novos fatores locacionais, como capital, mão de obra barata, recurso, tá? E isso vai facilitar muito, e principalmente por conta da infraestrutura, como eu mencionei, que vai chegar nesses ambientes, transformando então toda a dinâmica industrial brasileira, tá? E aí a gente tem também, nas décadas de 2000 e atualmente, um destaque maior à diminuição da indústria, principalmente da indústria de base no Brasil. A gente vê que a indústria ela não avança muito, e o que vai se destacar na nossa indústria é principalmente o petróleo, e quando a gente fala petróleo a gente está falando também da importância do litoral brasileiro e das cidades litorâneas no Brasil, e principalmente depois do pré-sal, né? E aí a indústria ela vai ser muito voltada para a indústria naval e muito voltada para a questão do petróleo. E aí transformando também uma dependência muito grande da indústria brasileira desse único recurso que a gente sabe que é um recurso finito e que pode gerar um impacto muito negativo para as cidades que são dependentes do petróleo. Então a gente pode dar um exemplo da cidade de Macaé, que é uma cidade onde toda a sua economia gira no entorno do petróleo, e se chegar a acontecer do petróleo esgotar,
a gente tem uma cidade onde tem uma demanda populacional muito grande e que a cidade precisa pensar em outros meios econômicos para poder sobreviver, para não gerar grandes impactos negativos de esvaziamento da cidade, como aconteceu em algumas cidades dos Estados Unidos, como Detroit, que teve impactos negativos por conta das crises industriais, e isso fez o esvaziamento da cidade, a questão da violência. E então isso é muito importante para se pensar também na questão territorial de cada município e como cada município está utilizando esses fatores econômicos que são muito importantes, então, tanto no meio social como econômico, mas também pensando, como a gente sempre fala, naquelas questões dos impactos, tá? Outra questão muito importante é que a partir desse momento a diminuição vai ter uma diminuição muito grande da indústria no PIB nacional. E a gente sabe que o nosso país é um país muito ligado à agricultura, e a agricultura, apesar de ter uma questão tecnológica muito forte, é uma tecnologia que vem muito de fora. Então, é das indústrias dos países do norte que criam tecnologias avançadas para facilitar, né, os processos do agronegócio, mas que não é muito formado pela a nossa tecnologia, né, formado por meios nacionais, mas sim internacionais, ainda mostrando então a dependência do Brasil como um país em desenvolvimento emergente a tecnologias e teores de outros países que a gente conhece como os desenvolvidos, né? Isso mostra como essa relação é desigual e o Brasil ainda se detém como um grande celeiro no mundo, né? Onde nossos maiores fatores econômicos ainda estão ligados à agricultura e cada vez mais a diminuição da indústria. Muitos teóricos dizem, né, que a industrialização ela tem um papel fundamental, como a gente viu, né, que tem um papel negativo e positivo, mas um dos positivos seria a construção de uma sociedade industrial, que seria a sociedade média, assim, que ia gerar um impacto positivo econômico, um crescimento econômico das cidades, o avanço tecnológico que aconteceu no Brasil, como a gente percebeu no decorrer do tempo. A industrialização, ela trouxe muita gente houve também esse êxodo rural, o esvaziamento do campo no Brasil, no sentido de irem para as grandes cidades, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mas é que a gente percebe que há uma desigualdade nesse processo e que vai afetar negativamente algumas cidades, e de formas diferentes. A gente percebe que a industrialização do Rio de Janeiro, por exemplo, da cidade, da capital do estado, é uma industrialização que houve um teor muito negativo, como eu mencionei, a Avenida Brasil, ela tinha uma grande importância, ela deveria ser uma região onde teria toda a concentração das indústrias da nossa cidade, mas devido ao impacto negativo, a guerra fiscal que tinha com São Paulo, a facilidade de São Paulo ter infraestrutura, mão de obra qualificada, ter melhores acessos, fez com que o Rio de Janeiro ficasse fraco frente ao estado de São Paulo e que muitas indústrias saíssem do Rio e fossem para São Paulo. E gerando impacto nas cidades brasileiras, principalmente na cidade do Rio, muito negativa. E aí a população antes vinha de outras regiões para essa região pensando no trabalho industrial que teria, principalmente quando foi se implementado lá na década de 70, quando falaram que a Vinda Brasil ia se tornar um grande polo industrial do nosso país. Muitas pessoas, e principalmente as classes mais baixas, vieram de outras regiões e foram se alocando em regiões próximas à Avenida Brasil com o sonho de empregos, e aí a quebra desse processo, as poucas indústrias que se instalaram não conseguiram absorver a mão de obra que existia naquele momento e foi gerando impactos negativos no espaço. Tanto a questão ambiental, como a gente viu, o desmatamento de algumas regiões, mas como outros processos, como a gente pode falar, quando a gente for falar mais em urbanização, mas o processo de favelização, que foi o que aconteceu com grandes favelas do Rio, como a Maré, e aí onde foi afetando negativamente os mangues, os processos naturais que existiam na cidade, e até mesmo o Complexo do Alemão e o Complexo da Penha, que é onde havia ali na zona da Leopoldina uma grande concentração industrial e que vai sendo diminuída no decorrer dos anos, e a população buscando emprego chega nessas regiões e os únicos espaços vazios possíveis para ser ocupado são os morros. E aí começa esse processo de favelização desses locais, mas a falta de emprego e a miséria que vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro durante esse período vai gerar
então um aumento da violência, de roubos e furtos, e aí é o que a gente vê, né, esse impacto físico, social muito grande até hoje, né, na cidade, que é só a gente olhar da janela do ônibus, quando a gente passar por essas regiões na Avenida Brasil, principalmente, a gente vê grandes indústrias que antes tinham uma importância muito grande, hoje em dia já fazem parte de um novo cenário, de um cenário de miséria, onde a população se aproveita muitas vezes do que sobrou das indústrias para construir puxadinhos e casas e moradias de forma muito tão irregular, mas também para sobreviver mesmo, todo o impacto que isso gerou. Então a indústria brasileira hoje ela vai ter, então, como eu mencionei, uma diminuição muito grande no PIB, porque a gente está voltado mais para a questão do agronegócio e atualmente o setor que mais absorve mão de obra no nosso país é o setor do comércio, né? Então, as cidades que antes eram industriais acabaram se tornando centros comerciais importantes. Então, você vê que existem muitas lojas, muitos centros urbanos que acabam tendo seus mini centros, né? Todos os bairros têm, onde vão ter lojinhas que vão absorver grande parte da mão de obra, mas uma indústria que cada vez mais tecnológica, principalmente no estado do Rio de Janeiro, que a gente tem algumas indústrias importantes ainda no sul do estado, mas que precisam de uma mão de obra qualificada e por isso não vão absorver a mão de obra mais barata, né? E por isso gerando um aumento de desemprego e uma oferta menor de emprego para essa população. Então a gente vê como um processo que foi pensado lá na década de 30 e que tinha um viés importante de gerar uma política para a transformação urbana e a industrialização do Brasil para pensar no desenvolvimento, por conta de um impacto negativo, por conta de vários fatores que vão afetando e que a gente pode ir conversando melhor quando a gente falar de urbanização, vai gerar esses impactos visíveis no espaço geográfico e afetando negativamente e desigualmente cidades afins. São Paulo, o ABC Paulista, por exemplo, deu muito certo, as montadoras, todas as indústrias que se instauraram nessas regiões. Você vê o crescimento de São Paulo, principalmente da capital e do entorno, né? As cidades do entorno da capital de São Paulo. E apesar de São Paulo ter os mesmos problemas urbanos, clássicos latino-americanos, da violência e afins, que a gente vê também no Rio de Janeiro, a gente sabe que lá tem uma força industrial muito grande, uma importância muito grande para o nosso país. Isso é muito importante. Houve outras tentativas, a gente pode falar também da industrialização, quando a gente começa a pensar na infraestrutura, e a gente fala da Transamazônica, que foi na tentativa de levar, então, lá para Manaus, né? A gente está falando da questão de como Manaus também teve uma importância muito grande na industrialização do Brasil, então antigamente tudo estava lá, made in Manaus, mas de um certo modo houve também um abandono dessas políticas públicas e essas políticas e principalmente a falta de manutenção estrutural das nossas cidades dificultou bastante com que esses projetos fossem dando certo mesmo, se consolidando nos territórios. E aí, cada vez mais, a gente vê uma degradação tanto das políticas que já foram implementadas no nosso país, como também da infraestrutura e a deixa de muitas indústrias que vão deixando o nosso país na busca de países que estão mais qualificados no que a gente entende como fatores locacionais. E aí a gente tem a China como um grande personagem nessa história inteira, que a China tem essa importância, então o seu crescimento econômico está muito ligado a essa oferta para as indústrias do mundo de façam da gente uma grande indústria global, e isso deu muito certo, né? Porque a China, então, é uma das grandes economias do mundo. Mas, no geral, a industrialização brasileira, ela tem um fator importante histórico, principalmente quando a gente fala de urbanização, mas ela tem esses impactos negativos e que, politicamente mal pensados, geraram fatores históricos e processos industriais e urbanos negativos e positivos para as nossas capitais e para o avanço também do Brasil para o interior, tá? Isso é muito importante de pensar, de rever, porque o processo industrial, a gente sempre tem que lembrar que o processo industrial ele está ligado muito fortemente ao processo da urbanização.
Então, uma coisa está ligada à outra. Apesar de não ser o mesmo processo, eles estão muito ligados. E isso mostra, principalmente nesses exemplos, ainda mais no exemplo quando a gente fala de Rio de Janeiro e São Paulo, que eram cidades que tinham, de um certo modo, apesar de ter uma urbanização já bem mais presente do que outras capitais, a urbanização, a industrialização, na verdade, foi fundamental para acelerar o processo de urbanização desses locais e ir melhorando e, de um certo modo, né, com seus benefícios e seus malefícios para essas cidades.